Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, é uma obra impactante que reúne contos centrados em temas como racismo, desigualdade social, opressão de gênero e a realidade das mulheres negras no Brasil. Publicada em 2014, a obra é um marco da literatura afro-brasileira contemporânea, trazendo histórias que são narrativas de dor, resistência e sobrevivência. Figuras de linguagem mais usadas temos a metáfora como a principal. Conceição Evaristo utiliza metáforas de forma magistral para transmitir a complexidade das emoções e das experiências vividas por seus personagens. A própria expressão Olhos d'Água é uma metáfora que remete a lágrimas, a dor e a resistência do povo negro, simbolizando as histórias de sofrimento e resiliência. A repetição é usada para enfatizar a dor e a luta contínua que atravessam a vida dos personagens. Essa figura de linguagem contribui para criar um ritmo poético na prosa de Conceição Evaristo, reforçando as temáticas de opressão e resistência, além das imagens sensoriais. A autora utiliza descrições detalhadas que apelam aos sentidos como cheiro, sons e visões para envolver o leitor na realidade dos personagens. Essas imagens ajudam a criar uma conexão emocional profunda, tornando as situações retratadas ainda mais vívidas e tocantes. Os 5 contos mais importantes temos o inicial, que é o Olhos d'Água. O conto que dá título ao livro é uma poderosa narrativa sobre a dor e a memória. Nele, Evaristo explora a história de uma mulher que carrega consigo a tristeza e a lembrança de entes queridos perdidos. O conto simboliza a dor coletiva do povo negro, marcada por perdas e resistência. Ana da Venga é um conto que fala sobre uma mulher que lida com a dureza da vida e com as adversidades que enfrenta diariamente. Ana da Venga é uma personagem forte que representa a luta das mulheres negras contra a opressão e a discriminação. É uma história de sofrimento, mas também de uma imensa força intensa. Zu Querência é um conto que explora o amor entre a mãe e filho e como a vida em uma comunidade marcada pela pobreza e violência afeta esse relacionamento. Zu é um exemplo de personagem que encontra no amor materno uma forma de resistir e sobreviver às dificuldades do cotidiano. A Gente Combinamos de Morrer é um conto que a autora destaca a importância da solidariedade e do apoio mútuo entre os que enfrentam a marginalização. A narrativa trata da promessa de resistência, de como apesar das adversidades, as personagens se comprometem a lutar por suas vidas e pelo seu futuro. A Iolua, o conto que retrata a imigração, é os desafios enfrentados por uma jovem que precisa deixar sua terra natal em busca de uma vida melhor. A Iolua simboliza a diáspora africana e as dificuldades que muitos imigrantes enfrentam ao tentar se adaptar a novos ambientes, mantendo sua identidade e cultura. E de temas recorrentes temos o racismo e a desigualdade social. A luta contra o racismo e a desigualdade social é um dos temas centrais em Olhos d'Água. Conceição Evaristo aborda de forma explícita a violência sofrida pelo povo negro, a exclusão social e a falta de oportunidades. Os contos expõem como o racismo estrutural está presente em diferentes aspectos da vida das personagens. Resistência e superação é uma característica que é marcante em muitos dos personagens de Evaristo. Mesmo diante de condições adversas, ele se recusa a sucumbir às dificuldades. A resistência é simbolizada pela força interior e pelo desejo de superar as barreiras impostas pela sociedade. Feminilidade e opressão de gênero é algo que o livro também explora, e a experiência feminina, especialmente das mulheres negras que enfrentam uma dupla opressão, racial e de gênero. Conceição Evaristo retrata a luta dessas mulheres para conquistar espaço e reconhecimento de uma sociedade que as marginaliza e invisibiliza. De perguntas possíveis, poderíamos ter como a figura de linguagem da repetição é utilizada por Conceição Evaristo em Olhos d'Água para enfatizar as experiências de dor e resistência das personagens. Essa pergunta explora a técnica literária da autora e como ela utiliza a repetição para criar uma conexão emocional e enfatizar os temas de sofrimento e luta contínua. Assim como outra pergunta que seriam quais são os principais temas abordados no conto Ana da Venga e como eles refletem as questões sociais enfrentadas pelas mulheres negras na sociedade contemporânea. Essa pergunta direciona a análise para os temas centrais do conto, convidando os estudantes a refletirem sobre a situação das mulheres negras e como Evaristo utiliza seus personagens para discutir desigualdade e resistência. Olhos d'Água é uma obra que utiliza a literatura como forma de resistência e de dar voz às histórias de quem muitas vezes é silenciado. Conceição Evaristo, através de suas narrativas da técnica de escrevivivência, cria personagens que são retratados de realidade social e da luta constante do povo negro no Brasil. O uso das figuras de linguagem como metáfora e imagens sensoriais, junto aos temas de racismo, resistência e opressão de gênero, torna o livro uma poderosa ferramenta de denúncia e reflexão. Cada conto é um convite para o leitor mergulhar em história de dor, mas também de esperança e de um desejo inabalável de viver e resistir.